Só recapitulando bem rapidamente, né? Para quem está entrando agora. Então, o primeiro, o mais comum é o bloqueio com a mãe. Por quê? Porque mãe é dinheiro na visão sistêmica, mãe tem a ver com dinheiro, com sucesso, com profissão, e porque com a mãe a gente aprende a servir a vida. E dinheiro é para servir a vida, né? Isso eu acabei não falando a primeira vez, quando travou, né? O dinheiro está aí para servir a vida. Então, se a gente não tem um bom relacionamento com a mamãe, isso pode repercutir na vida financeira, porque o dinheiro quer ser servido pela vida como a mamãe serve a vida. Beleza, né? O segundo ponto que eu falei foi a questão com a criança interior. Então, muitas pessoas têm dificuldades em ter abundância na vida financeira porque estão desconectadas com a criança. E essa criança, se ela não é vista, não é acolhida, ela pode se tornar muito birrenta, né? Muito marrenta. E pode, por conta da sua birra, fazer com que a gente adote comportamentos que não são saudáveis do ponto de vista financeiro. E de outros pontos de vista, outros pontos de vista também. Então a criança pode fazer a gente gastar muito, né? Pode fazer a gente ter uma descompensação financeira bem grande, né? Ter compulsões por comida, por compras e por aí vai. E o que eu estava falando agora por último, antes de travar, era a questão do pai, né? Então algumas pessoas pensam que porque dinheiro é mãe, não tem a ver, questões financeiras não tem relação com o pai ou podem não ter relação com o pai. E fica por isso mesmo. Só que não, aqui eu estava falando que cada caso é um caso. A abordagem sistêmica ela não é precisa, ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência humana, né? É uma filosofia aplicada. E para aqueles que dizem que isso aqui é uma pseudociência, então a filosofia como um todo é uma pseudo, né? Uma mentira, melhor falando, né? Porque a filosofia, até onde eu sei, assim como o direito, é uma ciência humana, né? Está dentro das ciências humanas. Como a abordagem sistêmica da constelação é uma filosofia aplicada, então não deixa de ser uma ciência, né? Só que não é uma ciências exatas. Fica a dica para os psicólogos recalcados que odeiam a constelação, mas que problema é deles, né? Então, aqui não existe, as coisas não são exatas, beleza? Aqui não existe isso. Aqui, cada caso é um caso. Então, eu estava falando também, antes da live travar, do vídeo travar, é que por isso que quando a pessoa me pergunta de doenças, não tem como dar uma explicação. Guilherme, o que é vitiligo? O que é depressão? O que é útero côncavo, como outro dia me perguntaram? O que é, sei lá, não tem como saber porque cada caso é um caso, cada questão é uma questão, tá? Então, por conta disso, é muito perigoso quando uma pessoa chega e diz assim, Guilherme, eu tenho sérios problemas com a abundância financeira, eu não consigo ter abundância nessa área. É muito perigoso eu chegar para ela e dizer assim, bom, isso aí com certeza é você com problema com a mãe. Por quê? Porque pode ser outras coisas, como, por exemplo, a questão com o papai. Eu já falei isso uma vez aqui numa live, eu fiz um atendimento, acho que não tem 6 meses, com uma pessoa, que ela me trouxe esse tema, né? Vou dar um exemplo agora. Ela me trouxe um exemplo, ela me trouxe uma questão que tinha a ver com esse tema, ou seja, a dificuldade de ter uma vida financeira bacana. E aí, a gente começou a constelação e na constelação dela, né, no decorrer da constelação, a gente viu que a questão dela tinha a ver 100% com o pai. Detalhe, o que tinha acontecido com o pai dela? E isso eu só soube quando acabou a constelação, porque ela acabou que não me contou, né? O pai dela havia ganho na loteria, inclusive. E perdeu tudo, né? Então, lógico, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas aconteceram muitas coisas na constelação. Então, assim, a dificuldade dela financeira tinha a ver com a relação dela com o pai, as questões dela com o papai dela. Tá? E isso não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu vi pessoas com dificuldade na vida financeira ligadas a uma questão com o pai ou com a família paterna. Tá? Então, olha só, facilitadores que estão aqui assistindo essa live, tomem cuidado com essas
né? Assim como eu também já vi, não sei de onde tiraram, mas eu já vi muita gente dizendo que trabalha com essa abordagem assim, dinheiro vem do pai. Quando o Bert nunca falou isso. O dinheiro é ligado à mãe por conta do servir a vida. Agora, o dinheiro vem através do pai, porque é o pai que faz o movimento. Se bem que isso hoje está muito diferente, né? Já mudou bastante. Mas principalmente lá atrás, era o pai que ia para o mundo para trazer os recursos. E a mãe geria aquele recurso. Tá? Mas isso já mudou muito. Então, cuidado com essas afirmações categóricas. Ah, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Porque não é bem assim. Também já vi dificuldades com a abundância financeira ligadas a abortos. Como assim, Guilherme? O que tem a ver uma criança abortada com o fato da grana não chegar até mim? Então, gente, quando uma pessoa faz um aborto, principalmente se o aborto é provocado, se essa criança não é incluída mais na frente, não é vista, lembrada e incluída do jeito certo, e do jeito certo não significa fazer post em rede social e nem sair contando para a família toda, né? Que quando tinha 18 anos, ou sei lá que idade, fez um aborto provocado porque não queria ser mãe naquela época. Não é disso que eu estou falando. Mas quando uma criança não é vista, não é lembrada, não é acolhida, não é principalmente incluída, isso pode reverberar no campo da pessoa e a abundância financeira, ó, se fecha. Já vi em constelações pessoas com dificuldades financeiras ligadas a abortos que não eram, melhor falando, crianças abortadas que não eram vistas e incluídas, devidamente incluídas. Sejam suas, sejam, por exemplo, da mamãe, ou seja, irmãos do cliente, que não eram incluídos. Tá? Então é preciso ter muito cuidado. Outra questão que envolve bloqueios financeiros sob o olhar, sob a visão sistêmica, né? Do ponto de vista sistêmico. A questão da honra aos antepassados. Então, é sobre isso que eu quero me debruçar mais profundamente, porque eu já falei muito de mãe, né? Vocês estão cansados de saber que mãe tem a ver com dinheiro e tal. Falei isso no começo, já falei aqui 2 vezes, na verdade, no primeiro momento, quando estava travando e agora. Então eu não quero me falar sobre mãe hoje não. Acabei de fazer um workshop sobre mãe, né? O povo está de ressaca de mãe, né? Dia das Mães foi outro dia, né? Então não vamos falar de aprofundar de mãe aqui não, tá bom? Hoje, tá? Hoje eu quero falar sobre os bloqueios que atrapalham a abundância financeira sob o ponto de vista dos antepassados. E aí eu quero me debruçar sobre isso porque isso é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Então é assim, muitas vezes, muitas pessoas, aliás, muitas famílias, muitos sistemas são carregados de crenças negativas com o dinheiro, né? Dinheiro não presta, dinheiro não traz felicidade, dinheiro só traz infelicidade, as pessoas ricas não prestam, as pessoas ricas são más, né? Nós nascemos pobres, temos que morrer pobres, né? A Thaís tem um exemplo dela assim na família dela, né, Thaís? Posso falar, né, meu amor? Lógico que eu não vou citar nome, não. Então, são crenças que atrapalham muito. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Tu nasceu pobre, tu não pode ficar rico. Tu não tem o direito de ficar rico. Dinheiro só traz desgraça. Na Bíblia tá que o dinheiro é pior, ser rico é pior do que ser pobre, né? E olha só, vamos fazer um parêntese aqui, tá bom? O dinheiro ele é muito perigoso, sim. Aliás, olha a minha crença, né? Se bem que eu não tenho essa crença não, eu não acho o dinheiro perigoso não. Eu me expressei errado mesmo. Mas muitas pessoas têm essa crença. O dinheiro é muito perigoso. Ter dinheiro é perigoso. Mas aí eu pergunto para vocês, é o dinheiro que é perigoso ou eu que não sei lidar com o dinheiro e acho ele perigoso? É o dinheiro que faz eu fazer besteira, gastar com o que eu não devo?
gastar em excesso ou com o que não me vai trazer nenhum benefício, como com droga, bebida, prostituta, futilidade e por aí vai, ou eu que não sei administrar o dinheiro. Só que os nossos antepassados, aquelas pessoas que não tinham tanta instrução como a gente tem hoje, eles achavam que não era o que eles faziam com o dinheiro que dava problema, mas era o dinheiro em si. Olha que loucura, né? Então, não era eu que não sabia lidar com o dinheiro, é o dinheiro que estava muito na minha mão e ele me fazia perder a cabeça. Satanás me atazanava e fazia eu gastar demais. Não é assim? Então, essa é uma crença, uma das muitas crenças que veio da ignorância, no bom sentido, tá? Do não saber, do desconhecer e de uma falta de autoconhecimento. Porque o dinheiro ele pode ser perigoso quando eu não sei usar ele, mas ele em si, ele só tem um objetivo na vida da gente. Vou repetir, o dinheiro só tem um objetivo na vida da gente, é levar a gente para o mais, é fazer a gente viver melhor. É o único objetivo do dinheiro, desde quando ele foi criado lá atrás. Desde quando ele não era dinheiro em moeda, em papel. O único objetivo do dinheiro é fazer a gente ir para trás, para frente, para trás, para frente. Só que nós não sabíamos lá atrás, nossos antepassados principalmente, e até hoje, nós não sabemos usar isso. Então, tem muita gente, por exemplo, que quer ter dinheiro para não passar fome. Tem muita gente que quer ter dinheiro para que, se aconteça algo, alguma questão de saúde, tenha o dinheiro para pagar o hospital. E eu vou dar um exemplo meu. Até pouco tempo atrás, eu era assim, sabe? Eu passei alguns anos pensando assim: nossa, eu tenho que ter uma reserva, porque se der alguma merda, eu tenho que ter o dinheiro pelo menos para ir para o hospital, para pagar o hospital. Ou eu ou a Thaís. Porque lá em casa, só quem tem plano de saúde é o Luiz. Detalhe, eu não tenho plano de saúde porque eu acho que é jogar dinheiro fora. Eu, Guilherme, acho jogar dinheiro fora plano de saúde. Mas por quê? Porque a minha saúde é muito boa, graças a Deus. Amém. E continue assim, Senhor. Né? Deus seja louvado. Então, como eu tenho uma saúde muito boa, de ferro mesmo, eu pouco adoeço, quando adoeço é uma gripezinha, alguma coisa assim, então, para mim, plano de saúde é para jogar dinheiro fora. Para Thaís já não é, por exemplo. Thaís, né, mulher, geralmente tem ginecologista, essas coisas que precisa fazer com mais rotina, beleza, mas ela não tem. Então, lá em casa, quem tem é só o Luiz Guilherme, nosso filho. Então, durante alguns anos, melhor falando, eu ficava nessa preocupação de ter um dinheiro para que, caso acontecesse alguma coisa comigo, mas principalmente com ela, né, isso eu estou falando de recente para cá, eu tivesse um dinheiro para pagar o hospital, ou um médico, ou uma consulta. Aí eu pergunto para vocês, e aí vocês podem responder, tá? Por favor, se quiserem. Isso gera abundância? Isso é um movimento de mais ou de menos? Esse é um movimento de fartura ou de fastio? Respondam. Eu sei que vocês sabem a resposta, mas se puderem me dizer, né? Então vocês veem, o dinheiro, para mim, ele estava a serviço não de me levar para o mais, para a vida, mas para suprir uma carência. E qual era o resultado disso? Eu não conseguia sair de tal valor guardado na poupança. Obrigado, Dani. Né? Então eu tinha um valor ali guardadinho na poupança e não saía daquele valor. Não saía daquela fração. Não saía dali. E fiquei assim uns 3 ou 4 anos. Bem menos. Isso. Menos. Fiquei uns 3 ou 4 anos só com aquele... Às vezes conseguia economizar um pouquinho mais, ganhava um pouquinho mais de dinheiro, aí vinha alguma coisa e eu gastava e voltava para aquela quantia. Quando chegou ano passado, no começo do ano passado, eu resolvi mudar isso. Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Chega. Eu não vou mais vibrar na carência, não. Não vou mais vibrar no medo. Então, fui buscar ajuda, né? Mas não chegou a ser constelação, fui buscar outro tipo de ajuda.
E também fui me observando, né? E comecei a mudar. Então, ano passado, eu coloquei um foco diferente. Então, eu disse assim, eu vou começar a guardar dinheiro porque eu quero comprar um apartamento melhor. Eu quero morar num bairro bom, quero morar num apartamento maior, quero viver bem. Porque eu mereço, minha mulher merece, meu filho merece, nós merecemos. Mas principalmente porque eu mereço. Eu sou filho de Deus, eu trabalho. Gente, sem sacanagem nenhuma, quando eu comecei a mudar quando eu mudei essa frequência, quando eu fiz isso, e eu não fiz isso aqui não, tá? Eu comecei a fazer isso aqui. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Mês que vem eu tô me mudando, né, Thaís? Nós. Né, Thaís? Mês que vem a gente se muda. Se Deus quiser. E foi do jeito que a gente queria. Num bairro mais bacana, perto da nossa mãe, da minha mãe, ela perto dos pais dela, perto do meu pai também, porque meus pais são separados, né? Mas bem mais perto dos meus pais, principalmente da minha mãe. Minha mãe já tem 73, mora sozinha, né? Então precisa de uma atenção cada vez maior. Mora perto dos pais dela, num bairro bacana, o dobro do tamanho que a gente está morando hoje. Mágica? Não, de jeito nenhum. Eu mudei a minha frequência. Eu mudei. E mudei por quê? Porque eu parei de focar na carência, no medo. Parei de focar no não tenho. Ou será que como isso pode acontecer? O que eu posso fazer? E, gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui. O universo responde a isso. Deus, vida, como vocês quiserem chamar. Eu gosto muito de falar universo, né? Apesar de acreditar em Deus, está acima de tudo, né? Mas o universo responde, gente. Só que, lógico, eu tinha os meus bloqueios também. Bloqueios esses que foram trabalhados ao longo de algum tempo, de alguns anos, inclusive. Tá? Então, para que eu quis falar sobre tudo isso? Porque esses bloqueios que a gente traz através das crenças, eles são os mais difíceis da gente se livrar. A Thaís que o diga. Né, Thaís? Lembra do episódio de ontem, quando a gente foi assinar lá o contrato na caixa? Que eu disse tal coisa que tu falou, que tu disseste, que tu me perguntou depois. Tu não fica mal de dizer isso? Eu digo, eu não. Então, as crenças, essas crenças que a gente traz da nossa família, da nossa ancestralidade, elas são muito difíceis da gente modificar. Quer dizer, não vou dizer muito difícil, mas são difíceis da gente transformar. E por quê? E aí, esse é o ponto da live. É isso que eu quero falar para vocês aqui. Por que é tão difícil a gente mudar essas crenças? Por que é tão difícil a gente parar de achar que o dinheiro vai trazer desgraça, que o dinheiro não é bom, que dinheiro só traz infelicidade, que pessoas ricas são más? Por quê? Claro, eu vou trazer uma visão sistêmica, tá? O que eu vou falar agora aqui. Tem outras visões, tem outras coisinhas, outras ferramentas que trabalham com outras coisas, mas aqui é a visão sistêmica, tá? E eu recomendo que vocês busquem também essas outras coisas como eu busquei, outras ferramentas para destravar, para desbloquear, não só a constelação, tá? Então, a dificuldade de sair dessa crença da falta, né? Essa crença do menos, essa crença enfim, tem a ver com a fidelidade que nós temos ao nosso padrão, ao nosso sistema, à nossa família e aos nossos antepassados. Então eu já vi várias vezes pessoas que tinham tudo para despontar na vida, para ser grandes profissionais, médicos, advogados, carreiras diferentes, distintas, que não conseguiam fazer esse movimento porque estavam muito ligados, atados aos nós do seu sistema, nós de crenças negativas. Então essas pessoas até queriam ganhar dinheiro, queriam ser bem-sucedidas, queriam fazer diferente, mas elas não conseguiam, porque quando elas olhavam para trás, o que elas viam? Elas viam só carência, medo, mágoa, raiva, mas principalmente carência e medo.
Então elas olhavam para trás e viam os pais, os avós, os bisavós, todos vindo da miséria, uma vida difícil. Elas olham para trás, olham para isso e elas vão se sentir como? Se elas fizerem diferente. Então vamos lá falar um pouquinho da live passada, né? O que eu vou falar aqui tem muito a ver com a live que eu fiz semana passada sobre consciência pesada. E para quem não assistiu, está lá no meu canal no YouTube, né? Então, ficam de consciência pesada se elas fizerem diferente. Elas no inconsciente dela, e gente, isso não é um pensamento pensado, tá? Isso é algo inconsciente. Elas dizem assim, nossa, mas se eu conseguir fazer melhor, mas se eu conseguir fazer diferente, eles vão me excluir. Isso, culpa, Dani. Eles vão me excluir e eu vou me sentir... Eu não quero ser excluído. Então eles vão me olhar com olhos diferentes. Eu não vou ser bem visto. Gente, por que vocês acham que essas pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes de uma forma bem rápida, elas fazem de tudo para se lascar? Especialmente os jovens. O que aconteceu no domingo agora com aquele rapaz de 23 anos? MC Kevin, sei lá, né? Gente, aquele cara, ele era... Eu li muita coisa sobre ele, eu fiquei bem impressionado, né? Assim, muito triste o que aconteceu, né? Um cara de 23 anos. O cara com 15 anos, dos 15 aos 17, ele era traficante. Ele era traficante de droga. Aí começou a fazer música, começou a ganhar dinheiro, que é aí pro lado de São Paulo, né? Tem uma parte que gosta muito desse tipo de música deles. Eu particularmente não curto, e tá tudo ok. Isso é mais pra galera mais nova. Ah, tô velhinho, ó, cabelo branco. Começou a ganhar muito dinheiro e aí a família dele toda pobre. Toda pobre. A gente vê pela mãe dele, pelo pai dele. Muito provavelmente, o que levou à morte desse rapaz foi uma pulsão inconsciente de lealdade ao sistema dele. Pela pobreza, pela violência. Deve ter muita gente morta de forma violenta, deve ter muito caso aí de... Entende? Então, mas pelo lado financeiro, ele ganhou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, só que inconscientemente ele entrou em colapso. E isso, gente, acontece demais. Por que muitos artistas, muitas pessoas famosas, né? Quantos e quantos casos a gente não já conheceu, não entraram numa decadência, não financeira, porque às vezes continua ganhando dinheiro, mas uma decadência emocional e até moral, para poder honrar os seus antepassados. Para dizer assim, olha, vocês não tiveram nem um décimo do que eu tive, isso não é justo. Eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. Eu tenho que me ferrar de algum jeito para poder honrar vocês. Para que eu não fique mal na fita com vocês. E olha, eu sei que é um papo muito louco, né? Assim, muito doido, mas é verdade verdadeiríssima. Acontece demais. Mais do que vocês imaginam. Mas assim também como acontece com os famosões, acontece com as pessoas que não são tão famosas. Então às vezes a pessoa passa anos numa faculdade, faz pós, faz mestrado, faz doutorado, às vezes faz pós-doutorado e não consegue alavancar na vida financeira. Continua ganhando ali aquele saláriozinho marromeno, ou então ganha algo que é perto, ou nem perto do que deveria ganhar. Por quê? Porque internamente elas estão sendo leais ao sistema dela, às crenças do sistema. Ou então, elas fazem um movimento oposto. Elas usufruem aquilo ali, mas com muita arrogância. Elas se tornam arrogantes. Que é uma forma que elas encontram de se sair também daqueles emaranhados. Elas dizem assim, não, eu sou melhor, só que no final das contas vai dar merda do mesmo jeito. Porque mais na frente a vida vai cobrar delas. Eu canso, toda vez não, mas quase todas as vezes que eu coloco algum post sobre questão financeira, e de outras questões também, mas isso acontece muito na questão financeira, quando tem a ver com dinheiro, né? Geralmente tem alguém que diz assim, Guilherme, mas eu conheço fulano, eu conheço uma pessoa que tem uma vida muito boa com seus pais, que teve uma relação péssima com seus pais e ganha muito dinheiro.
Né? Pois é, contraditório mesmo, mas o inconsciente ele não funciona da maneira como o consciente trabalha, viu? O inconsciente da gente não trabalha do mesmo jeito que a nossa consciência. Ele não é certinho, ele não trabalha assim não, com o oposto de contradição, meu Deus. Esqueci agora. Bora, Tati, tu que é professor de português. Qual é o oposto de contraditório? Né? Então, calma lá, gente. Eu vou já responder as perguntas. Só segura um pouquinho, deixa eu explicar um pouquinho. Depois eu respondo, tá? E assim, ferramentas, outras como fora a constelação, a hipnoterapia, vou citar duas. E a microfisioterapia, só. É o que eu posso citar, que é o que eu usei lá atrás e que me ajudou. Micro e hipnose, hipnoterapia, tá? Mas tem outras também, beleza? Isso, né? Então, o que eu estava falando? Pois é, então essas pessoas que têm um relacionamento difícil, por exemplo, com os pais, que viram as costas para a ancestralidade e têm uma boa vida financeira, não significa que a vida, já que a vida financeira é bom, que o resto da vida também vai ser toda boa, tá? Todas as áreas. Lembrem de uma coisa, gente. Cada um de nós que está aqui nesse planetinha azul, a gente vem trabalhar coisas específicas da vida da gente e a gente vem trabalhar calos específicos. Calos. Então, para uns, o calo é no dinheiro. A dificuldade é no dinheiro. Para outros, o calo é na vida amorosa, como foi para mim lá atrás. Para outros, é a saúde física. Para outros, o calo é a profissão, a vida profissional e por aí vai, tá? Então, não é porque a pessoa tem uma vida financeira ótima que está tudo certo. Porque ela pode ter uma vida financeira maravilhosa, como pronto. Milhares e milhares de pessoas milionárias e bilionárias mundo afora têm uma vida financeira ótima. Mas vai ver a vida delas a fundo. Vai ver a vida desse menino que morreu, de 23 anos. Tava podre de rico. Adiantou? Não, né? Então, voltando. Então, essas lealdades que a gente carrega a nosso sistema familiar é que acabam bloqueando a nossa abundância financeira. E, de novo, as lealdades são difíceis de se desfazer ou de fazer diferente porque elas geram uma consciência leve, elas geram um sentimento de inocência. A gente se sente bem quando a gente é leal, quando a gente está na inocência. Recomendo que assistam a live da semana passada, tá? Eu falei bastante disso, sobre consciência pesada. E quando a gente quer fazer diferente, a gente se sente culpado. E ninguém gosta de se sentir culpado. Só que aí é que tá. Qual é o pulo do gato, né? Um dos pulos do gato aqui. Se vocês tivessem a oportunidade de falar com os antepassados de vocês, mesmo que sejam os pais, não precisa, quando a gente fala em antepassado, eu não falo daquelas pessoas lá longe, né? Bisavô, triavô. Então, se vocês tivessem a oportunidade de perguntar, por exemplo, para os pais e para os avós de vocês. Vamos supor que vocês vêm de uma família onde os pais eram pobres, os avós também eram pobres, eram lavradores, os bisavós também, e por aí vai. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem a oportunidade de perguntar para eles o seguinte: pai, mãe, vós, bisavós, por favor, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês tiveram uma vida tão difícil, vocês foram tão pobres lá atrás, vocês viveram com tão pouco. E eu tenho tanto amor por vocês, eu quero saber de vocês uma coisa. Eu posso também seguir vocês na pobreza ou eu posso fazer diferente? Eu posso continuar o legado de vocês de miséria, de carência? Ou será que eu posso fazer diferente? Vocês podem fazer essa pergunta agora. Fechem os olhos aí agora, quem está me pedindo exercício. Vocês são viciados em exercício, né? Exercício só funciona no contexto certo, tá? Na hora certa, no local certo. Então pronto, feche os olhos aí, respire um pouquinho, deixa o ar entrar pelo nariz e sair pela boca algumas vezes. E imaginem na frente de vocês. Isso vale para quem tem para quem vem de uma família pobre, principalmente, tá? Quem vem de família rica não tem por que fazer esse exercício, né? Ou quem vem de uma família de uma condição melhor.
Então perguntem, né, para quem vem de família pobre. Perguntem para os pais, para os avós, para os bisavós. Faça essa pergunta. Diga assim para eles: por favor, aliás, eu tenho tanto amor por vocês, eu quero tanto honrar por vocês, e aí eu quero saber de vocês se eu devo continuar fazendo igual ou se eu posso fazer diferente. O que vocês me dizem sobre isso? E vejam o que ele diz, o que eles dizem. Escutem, né? Preste atenção. Preste atenção se uma vovó, ou se a mamãe, ou se o papai, ou se o vovô, se todos eles, o que eles dizem para você? Agora eu quero saber aqui, quem escuta eles dizendo assim: sim, você tem que ser pobre. Sim, você tem que honrar a gente na pobreza, na miséria, na escassez. A gente quer que você continue leal à nossa desgraça financeira, ou à nossa pouca sorte financeira, digamos assim. Não existe isso, gente. Nenhum antepassado nosso, a partir dos nossos pais, quer isso da gente. Nenhum. Zero. Não existe um vovô, uma vovó, um bisavô, um tio, nada. Nenhum deles vai dizer para você em algum momento, já disse ou vai dizer para você em algum momento: você tem que nos honrar, você tem que fazer igual. Nenhum deles. Sabe por quê, gente? Porque nenhum deles querem que a gente passe pelo que eles passaram, que você passe pelo que eles passaram. Eu tenho um lado da minha família que foi muito pobre, que foi o lado da minha família, do lado da mãe, justamente do lado da mãe, né? A minha mãe teve uma infância de pobreza. Não foi uma infância de riqueza. A minha mãe, né? O pai dela, meu avô, era barbeiro e depois teve um comércio no Mercado Central de Caxias, no interior do Maranhão. E a minha avó era do lar. A minha avó era costureira. Mas a minha avó não tinha uma profissão, era costureira. Ela foi aposentada no INSS como costureira para aposentar, né? Mas a minha avó não tinha um trabalho fora, minha avó cuidava. E eram 5 filhas, só mulheres. Então era só o meu avô que sustentava a casa. Então assim, passaram por dificuldades, não passaram fome, até onde eu sei, até onde minha mãe me contou. Mas passaram dificuldades. Os meus avós também, os meus bisavós também, uma parte deles passou dificuldades. Aí, se eu pergunto para eles: vó, vocês se alegram se eu ficar também passando dificuldade? Eu quero honrar vocês. Eu quero mostrar o meu amor e a minha gratidão por vocês, sendo pobre que nem vocês foram. Aliás, passando dificuldade que nem vocês passaram. Rapaz, parece que eu estou vendo meu avô com a cara enfesada dizendo assim: tu tá doido, menino? E a minha avó: meu filho, não faça isso. Então, gente, nossos antepassados não querem isso. E é nisso que a gente tem que se ligar. Exatamente, a resposta deles é que a luta foi para que os filhos e netos tivessem uma vida diferente. Perfeito! Então, gente, coloque uma coisinha na cabeça de vocês. Tudo que os nossos antepassados passaram lá atrás, tudo que eles não tiveram ou deixaram de ter, tudo que eles tiveram, né, de infortúnio, foi para que a gente vivesse melhor. Assim como a gente faz isso, né, com as próximas gerações. Ou aqui tem algum pai ou alguma mãe que quer que o filho se exploda mais na frente. A gente tem raiva dos filhos de vez em quando, né? Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, sobre filho indisponível. Tem hora que dá vontade de dar uns, né? Tem hora que dá vontade de se ferrar, mas não é aquele se ferrar pro resto da vida. É se ferrar até aprender. É cair para aprender, para levantar e aprender com a queda, como aconteceu comigo lá atrás. Né? E olha que eu tive uma mamãe que passava bem a mão na cabeça. Tá? Então assim, gente, nenhum pai, nenhuma mãe na sua sã consciência, nenhum avô, nenhum antepassado quer isso da gente. Então, uma dica, né? Já que estão me pedindo aqui exercício, dica, não sei o quê. Parem de ser leais à desgraça e sejam leais à graça. É só tirar o desse.
e fiquem com a graça. A desgraça que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás. Gente, o universo é abundante, a vida é abundante. O universo quer a gente rico. Vocês sabiam disso? É só nas religiões, não sei se o Frei ainda está aqui me assistindo, mas é só nas religiões onde tem a história do voto de castidade, de pobreza, essas coisas só. Mas isso é só na religião, viu? E, Frei, me perdoa se estiver assistindo, viu? Mas as religiões, a gente já sabe pela história que tinha muita coisa errada, né? Passaram muita coisa errada também, né? Igreja Católica, protestantismo, né? Budismo, tá? Aquela coisa de ficar fechado, né? Crítica construtiva, tá? Para quem é religioso. Não, nada contra a religião, tá bom? Pelo contrário, acho que é bacana. Só não acho bacana quando aliena. Quando faz assim, né? Mas quando faz assim, é bom. Então, gente... Pois é, não vou falar aqui de religião, só trouxe esse exemplo. Então, gente... a gente precisa... Aliás, a gente precisa... O universo, ele é abundante. Deus é rico. Deus é riqueza. A vida é riqueza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A humanidade nunca teve tantos recursos como tem hoje. Nunca teve tantos recursos para melhoria material como tem hoje. Mesmo com uma pandemia. Gente, a gente criou uma vacina, a humanidade, a gente é ótimo. Os cientistas criaram uma vacina em meses. Coisa que lá atrás, no início do século passado, com a gripe espanhola, durou anos, sei nem quantos. Olha o tanto de oportunidade que a gente tem na vida. Tudo bem que aqui está demorando a vacinar, né? Uma merda, infelizmente, mas não era esperado outra coisa com base no que a gente tem visto. Também não vou falar de política, mas ok. A humanidade nunca teve tantos recursos materiais. De novo. Gente, vocês sabiam que antigamente o dinheiro, o valor do dinheiro, ele era medido pela quantidade de ouro que os Estados Unidos tinha estocado na Casa Branca, né? Na Casa Branca não, na Casa da Moeda, Casa Branca. Na Casa da Moeda. No início do século passado, até metade do século passado, depois da Segunda Guerra, depois da segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra, o dólar era medido, o lastro do dólar era medido com tanto de ouro que tinha na Casa da Moeda dos Estados Unidos. Né? O dinheiro ganhou tanta força, o dinheiro por si só, que hoje ele não é medido por base em nada. Não tem ouro na Casa da Moeda dos Estados Unidos em lugar nenhum. O dinheiro ele vale por si só. E antes o dinheiro ele tinha que estar atrelado, e quando eu digo dinheiro é a nota física, a moeda, ela tinha que estar atrelada a outra coisa. Geralmente era o ouro. Sempre foi ao ouro, na verdade. Aliás, sempre não. Mas boa parte do tempo foi ao ouro. E hoje o dinheiro não é vinculado mais a nada. Olha a força que o dinheiro tem. E nunca a humanidade teve tanto dinheiro como tem hoje. Hoje, talvez agora por causa da pandemia, nem tanto, mas hoje, nunca a humanidade teve tão pouco pobre e miserável como tem hoje. Vocês sabiam disso? E é no mundo todo, falando no mundo todo, não é só no Brasil. Então, gente, o dinheiro está disponível, as oportunidades estão disponíveis. Quem não está disponível somos nós. Quer dizer, vocês, sei lá, eu não. Eu estou bem disponível. Entende, gente? Então, mas para que essas oportunidades venham até nós, é preciso se abrir para isso. É preciso se cortar esses padrões de lealdade invisíveis, nefastos e desnecessários, inúteis. Para que a gente viva na graça. Na graça.
E Deus é graça. A graça é viver na abundância, gente. É poder comprar um carro bacana. Não precisa ser um carro top. Eu gosto de carro top, mas não precisa ser um carro top, né? A graça é ter um bom lugar para morar. A graça é ter a geladeira cheia. Esses dias Thaís abriu o congelador cheio de carne. Oh, meu Deus, tanta comida, graças a Deus. Eu amém. Porque nossos antepassados, uma parte deles não tinha nem geladeira. E a gente tá uma geladeira lá com um congelador lotado de carne, cheio de carne, de frango. Peixe não, porque eu não gosto de peixe. Entende? Então, gente, a gente tem que viver na graça. A gente tem que se agarrar na graça e não na desgraça. Então, todas as vezes que vocês olharem para os seus antepassados, vejam a força que eles têm para dar para vocês fazerem diferente deles. E ou, se vocês tiverem alguém na família de vocês que tenham essa crença de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro é isso, aquilo, outro, deixe com ele ou com ela. Não discutam, nem perca o tempo discutindo. Bom, a senhora, o senhor acha que é isso? Beleza, mas eu acho que é diferente, bora para frente. A gente não vai conseguir mudar eles, né, gente? Afinal de contas, eles não tinham isso que vocês têm hoje, né? De novo aquela ladainha de sempre, né? Não tinha autoconhecimento, não tinha informação, não tinha nada disso. Então, deixa com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o vovó o que é deles e a gente fica com o que é nosso. Mas, de novo, mais uma vez, perguntem para eles se eles querem ver vocês na pobreza. Ou perguntem para eles se eles não vibram quando vocês conseguem alcançar algo diferente. Gente, qual é o pai, qual é a mãe, na sua sã consciência, que quando um filho não passa numa faculdade, quando não passa num concurso, quando não, né, abre uma empresa de sucesso, né, não fica morto de feliz? Qual é? Me diz. Tá? Então é isso. Hoje eu queria falar muito desse lado do bloqueio sistêmico, né, que é essa conexão errada, equivocada com o dinheiro, com os antepassados. E é justamente dos antepassados que vem a nossa força, e não o contrário. A gente precisa estar conectado com eles do jeito certo para poder ter força para fazer diferente, para arranjar um emprego. Entende? E não o contrário. De novo, uma conexão interna. E de novo, se precisar ficar de consciência pesada, fica por estar fazendo diferente. Tá? Então, tem uma pessoa perguntando aqui assim: estou desempregado, procurando emprego e não encontro. Estava pensando qual a minha responsabilidade disso. Qual é a minha responsabilidade de não conseguir? Aí eu não sei te dizer, cara. Porque aí, aqui eu trouxe uma possibilidade que eu esmiucei, que é a questão do bloqueio com os antepassados, né? De honrar negativamente os antepassados. Mas no teu caso pode ser muita coisa. Mas experimenta fazer isso. Experimenta hoje à noite fazer uma oração, se é que tu faz oração, e se não fizer também não tem problema, mas uma conexão com os teus antepassados. Olha para o teu papai, para a tua mamãe, para os teus avós, para os teus bisavós. Eu gosto sempre de colocar até os meus avós, mas pode colocar os bisavós também, se quiser. E conversa com eles, cara. Mas é para conversar de pequeno para grande, saca? Tipo assim, pai, mãe, vô, vó, eu estou desempregado, eu não aguento mais, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E aí, o que eu posso fazer? No que eu estou preso? Pode ser que eles te deem uma luz, cara. Se for de coração. E aí pergunta para eles, ou para o universo, que é uma coisa que eu gosto de perguntar. Pronto, vou ensinar aqui para vocês, eu não vou ensinar... Ah, tá. Mas estou respondendo. Não era para mim, mas eu estou respondendo. Estou respondendo. Vou aproveitar então para quem está nessa mesma situação, tá? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, pronto, vocês me pediram um exercício, eu não tenho um exercício específico para isso, tá? E de novo, gente, cuidado com essa história de exercício, viu? Porque ele é bom até um certo ponto. Ele é bom quando ele é feito de coração, natural, espontaneamente. Mas se ele é feito como um Pai Nosso, que
que estás no céu, uma Ave Maria e uma Salve Rainha do terço, que nem os católicos fazem, e nada contra os católicos, porque eu sou católico, aí não vai funcionar, tá? Beleza? Mas olha só, então, o exercício é bom por um lado, mas ser feito do jeito certo. Mas tem uma coisinha que eu gosto de fazer, sabe? Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de perguntar como isso pode melhorar para o universo. Então, há algum tempo atrás me ensinaram que o universo, Deus, a vida, ele faz as coisas acontecer na vida da gente, dentre outras coisas, quando a gente pergunta para eles. Para ele. Para Deus, o universo e a vida. Então, o universo ele não responde quando a gente faz uma afirmação. Eu quero isso, universo. Eu quero um carro, universo. Por exemplo, eu gosto muito do Nissan Kicks. Eu já tive o Nissan Kicks. Né? Foi o carro que eu tive antes do carro que eu tenho agora. Eu tenho um Peugeot agora. E o Nissan que eu tive, mas era usado. E esse Nissan que saiu agora, eu acho ele bem mais bonito, inclusive. Então eu tô doido para quando na hora certa comprar um para mim e para Thaís, para nós, né? A gente tá doido para comprar. Beleza? Então, vou pegar esse exemplo, que é um exemplo real. Então, como é que funciona? Eu tenho que chegar para Deus, para o universo, botar uma foto do Nissan Kicks na parede ou então na tela do celular e ficar mentalizando. Eu vou andando. Tem a lei da atração, né? Que diz que a gente tem que botar a foto. Eu até vi uma vez um filme há muitos anos da lei da atração. Eu acho até que funciona, né? Mas eu acho que não é um caminho mais demorado. Eu acho. Não sei. Eu acho. Então eu tenho que ficar ali. Deus, eu quero esse Nissan Kicks. Deus, eu quero o Nissan Kicks. Deus, eu mereço o Nissan Kicks. Então, essa é a forma mais demorada. A forma mais fácil, pelo que me ensinaram, e aí eu pude testar isso na prática, é quando a gente pergunta. Como eu posso... Deus, eu quero um Nissan Kicks. Como isso pode acontecer? Né? Ou então, como... Tá, então é isso. Agora, vamos supor vendas, né? Quem trabalha com vendas, seja de produtos, seja de... Não, cara, eu não quero BMW não, Jéssica. Eu tô satisfeito com o Nissan, bicho. Eu tive um, eu gostei demais, cara. É um carro muito top, sabe? Não precisa ser uma BMW, não. Ou então, se é pra aloprar, então um Evoque da Range Rover. Que é outro carrão, né? Então, mas por enquanto o Nissan Kicks. O Evoque eu deixo pra comprar mais na frente. Então, por exemplo, para vendas, né? Ou para serviço, como isso pode melhorar? Como eu posso ter mais clientes? Como eu posso ter mais dinheiro? Como, né? Ou então, acaba de fechar uma venda e diz assim, como isso pode melhorar o universo? Sempre perguntando e não afirmando, tá? Então, Deus, a vida, o universo, me ensinaram isso, tá? Eu estou passando o que me ensinaram que para mim deu certo. Ele responde a perguntas. O que precisa acontecer para que isso se realize? Eu acho isso aí, Patrícia, eu acho essa pergunta um pouco complexa. Acho que dá para ser um pouco mais direto, viu? Né? Tu também quer um Evoque, né, Fabiane? Porra, é lindão aquele carro. A gente olhou um quando a gente foi para academia, eu falei, não, vou ter um desse. Pronto, eu vou... Nessa época, eu vou contar um negócio para vocês aqui, mas nessa época eu ainda não usava essas perguntas. Isso foi em 2014, né, Thaís? Foi logo que eu e Thaís a gente casou. A gente foi morar junto primeiro, né? Eu era louco pelo iX35, viu, Gessler? O iX35 da Hyundai. Louco. E meu pai comprou um. Meu pai comprou um iX35 em 2012, que eu me lembro bem. E aí eu ia para casa dele, eu entrava no carro, aí eu fazia o negócio da lei da atração, né? Ficava imaginando, eu dirigindo aquele carro e tal. Em 2014 eu comprei um X35. Viu? Né, Thaís? A gente foi logo que a gente foi morar... Não, foi um pouco antes da gente morar junto que eu comprei o X35. Aí eu passei um tempo com ele, depois eu vendi, porque ele começou a dar problema, era usado. Por isso que eu digo, o próximo Nissan Kicks eu quero novo, eu não quero usado. Eu já disse para mim mesmo, viu, universo? Como é que isso pode acontecer? Eu não quero mais carro usado, eu só quero carro novo. Então, gente, quando a gente decidiu comprar um apartamento, né? Quando as coisas começaram a acontecer, a gente começou a mentalizar o apartamento do jeito que a gente queria, né?
Não, a pergunta é essa. Como isso pode acontecer? Como isso pode melhorar? O que mais pode acontecer? Coisa do jeito. A Daniela está dizendo aqui, a consciência inclui tudo e não julga nada. Quando afirmamos, nos fechamos para receber. Quando perguntamos, nos abrimos para receber o universo infinito da possibilidade. Exatamente. É isso. É a física quântica. É a abordagem quântica. Aqui já não é mais sistêmico. Tá? Mas, estou falando para vocês porque é uma coisa da minha vida, e nem tudo é sistêmico, né? Aliás, tudo é sistêmico, mas nem tudo se resume só ao sistêmico, né? Então é isso. Como isso pode melhorar? Como isso pode acontecer? O que mais pode acontecer? Né? Então essas são perguntinhas que ajudam bastante. Tem uma outra coisinha também que me ensinaram, mas eu não sei se eu conto, porque eu vou ficar meio encabulado de falar. E aí, Thaís, eu conto ou não? Que é uma coisa que envolve um pouco da intimidade da pessoa, né? Não sei, eu conto. Ó, Thaís botou aqui uma dica, uma super dica. Universo, se você deu algo de bom para alguém que não queria receber, estou disposto a receber as suas bênçãos. Pronto, essa é uma afirmação também poderosa, tá? Pronto, aqui ó, teve uma que conseguiu uma Mercedes, maravilha, né? A Silvia tá falando, em 2016, eu vou contar, aqui Thaís está dizendo que tá doido, tu sabe o que é? Porque eu tô falando, Thaís. Eu em 2016 falava que iria passar em 2 concursos e falava para as pessoas, 2 vagas são minhas, e passei. Hoje tenho os 2 contratos. Maravilha! Gente, é isso, cara. O universo ele responde a você. Eu recebo todo o presente que o universo tem para me dar. Peça, pô, show! Ó, eu vou contar. Então é o seguinte. Cara, não, é besteira. Eu acho que é besteira. Isso aí Enfim, algum tempo atrás, eu tinha uma terapeuta, muita gente boa, a Vivian. Tinha porque ela não é mais minha terapeuta, já faz um tempinho que eu não estou mais fazendo terapia com ela. A Vivian, né? Gente boa demais. E aí, numa das últimas vezes que eu conversei com a Vivian, e foi em 2019 isso, ela disse assim, Guilherme, tu sabe qual é a maior energia criadora do universo? Eu falei, não. Ela falou, o que é que dá a vida? O que é que gera a vida? Eu falei, sexo. Ela falou, pois a energia mais poderosa para você atrair algo que você quer para a sua vida está no sexo. E aí ela disse assim, quando tu estiver fazendo amor com a tua mulher, pensa no que tu quer. E, gente, sem sacanagem nenhuma, ano passado eu fiz muito isso, viu? Eu fiquei pensando muito nesse apartamento que a gente comprou. E eu dizia pra ela depois, não na hora, né? Porque senão vai estragar o clima, né, pô? Na hora... Mas eu tava ali, no prazer, e tava pensando no meu apartamento, do jeito que eu queria. E ultimamente eu tenho pensado outras coisas também, né? Lógico. Que eu não vou contar aqui para não estragar, né? Então funciona, porque a energia do sexo é a energia da vida. Quando você está fazendo sexo, tá? Mas, gente, não é qualquer sexo vagabundo, não é um sexo com uma prostituta ou com um PA, né? Por favor. Se bem que eu não sei. Eu acho que é melhor com um sexo de qualidade, né? Não, mas olha só, não é concentração não, eu também não fico o tempo todo ficava todo tempo pensando no apartamento não, era só uns flash, viu? Porque senão o negócio desandava. Então é assim, não é para começar e terminar só pensando no negócio, porque senão até brocha. Essa live não vai ficar gravada no YouTube, viu? Viu, Thaís? Essa live não vai pro YouTube, não. Mas enfim, gente. Ai, meu Deus, não queria nem rir agora. Thaís deve estar mansa comigo agora. Pois é, Daniela, tem que entender as coisas, né? Energia orgástica é regenerativa, curadora, nutridora e criadora, principalmente. Eita, gente.
Fabi, tu tá assistindo, Fabi? Tu já sabe, né? Fabi é a mulher do Gessner, viu, gente? A minha mulher tá aqui também, a Thaís. Deus me livre, não, saiu. Não, sexo é um negócio muito sério, cara. Muito, muito sério. Então, vamos lá, vamos falar sério, tá? Então, a energia sexual, falando sério agora, sem brincadeira, para poder botar essa live no YouTube, senão, né? Então, a energia sexual é a energia da criação. No ato sexual, independente de ser um ato só para brincar, né? Só para o prazer. Aliás, o prazer é criativo. Então, qual é a principal característica do sexo? Não é o prazer? Né? Gente, vamos falar daquele sexo normal. Não estou falando daquele sexo masoquista, sadomasoquista, que gosta de bater, apanhar, escambar. Estou falando daquele sexo normal. Né? Então, o que gera, qual é o atrativo do sexo? É o prazer. E a vida é prazer. E, gente, a energia do prazer, ela é construtiva também. E quem não tem com o que fazer, tem. Se não dá para fazer a dois, faz sozinho. A menina que falou, energia orgástica, a questão não é só o sexo, tem um orgasmo também. Gente, acordem. Olha, eu não vou ficar falando desses detalhes não, porque não, essa live vai ficar muito cabeluda, e aí eu não boto ela no YouTube, né? Então, gente, então o sexo, pois é, vocês podem fazer isso consigo mesmo, o sexo não é para fazer para os outros, é para você. Pois é, se puder fazer com outro, melhor, viu? Se puder fazer sexo a dois normal, melhor. Mas quem não tem cão, caça com gato, né, filha? Né? Pois é. Então, gente, foi uma outra coisa que eu aprendi também, tá? Quando eu falei pra Thaís, ela ficou meio assim, mas aí eu falei, mulher, eu vou praticar, tu pratica também. E nós praticamos junto, não só o sexo, como também a visualização. E deu certo. E meu amor, eu continuo praticando a visualização, né? Contigo, lógico. Então, esse é um outro exercício. Fora isso, aí, gente, é olhar para dentro de si, é investigar. Porque, olha, vamos falar uma outra coisa séria, tá? Aqui. Eita Deus. Não, pelo amor de Deus, não quero ninguém lembrando de mim na hora que for fazer as coisas, não. Pelo contrário, vá fazer com... Nem me esqueça, pelo amor de Deus. Né? Tem uma coisa também que é importante, eu preciso falar, e aí já caminhando para o final da live, né? Não o Bert, tá bom? Não o Bert, mas a outra abordagem, que é a abordagem do Pathwork, que é outra abordagem de autoconhecimento que eu super recomendo, já falei aqui várias vezes, né? Já falei várias vezes do Pathwork e continuo falando. Mas o Pathwork, o guia do Pathwork, ele fala o seguinte, para que a gente consiga visualizar e ter essa força de conexão com aquilo que a gente deseja tanto, como no caso do desbloqueio da abundância e a própria abundância financeira, é preciso que a gente esteja alinhado com a nossa força, com a nossa fonte de força principal e imediata, que são os nossos pais. Então não adianta fazer se acabar no sexo pensando no apartamento, ou no carro, ou no emprego. Não adianta ficar perguntando como isso pode melhorar o universo, essas coisas que a gente viu, se não estiver alinhado com a ancestralidade. Agora chamando de novo para um negócio sério, tá? Parou a brincadeira aqui, rapidinho. Então não adianta. Essa visualização, ela vai até surtir algum efeito, mas ela poderia ser muito maior, o efeito dela poderia ser muito mais, poderia e pode ser muito mais potencializado, muito mais benéfico, muito mais abundante, se a gente estiver ancorado na nossa ancestralidade. Beleza? E com isso, eu acho que eu encerro a live, né? Não voltei para ler perguntas e comentários, porque senão ia demorar muito. Eu acredito que eu respondi tudo que eu tinha que responder. Falei até demais, né? Thaís, não briga comigo não, vou chegar em casa. Isso, exatamente, Daniela. Então é isso. Os bloqueios são muitos, mas olha,
não existe bloqueio que não seja passível de ser desfeito. Ou, em outras palavras, não existe bloqueio que não possa ser furado, desbloqueado. Tá bom? Não existe. Beleza? Então busquem a causa desses bloqueios, olhem para dentro de vocês, investiguem, gente. Autoconhecimento é o melhor investimento que a gente faz na nossa vida. Quem está aqui e já fez constelação comigo sabe disso. É o melhor investimento, porque só através de um olhar profundo é que você vai conseguir desbloquear isso. Porque, de novo, não adianta dizer frase, pergunta para o universo, não adianta ir transar e pensar no apartamento, no carro, se tiver com bloqueio. Quer dizer, transar até que adianta, né? Só não vai adiantar fazer o... Não fica tudo perdido, né? Não, mas se for aquele sexo do bom, com a parceira da boa, o parceiro do bom, né? De bom, né? Mas tem que ter também essa força. Tá bom? É isso.